Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um TDcast, um programa onde eu converso com pessoas de TD para pessoas de TD. E hoje tem uma baita convidada, uma pessoa que conhece muito de aprendizagem. Fernanda, seja muito bem-vinda ao TDcast. Muito obrigada, Gustavo, é um privilégio estar aqui com você, me sinto honrada, muito obrigada. Então assim, diz teu nome completo, da onde você vem, né? É palestrante, fundadora da HT1, mas eu vou deixar você falar um pouquinho suas credenciais aí, porque hoje, gente, a gente tem um baita assunto super importante, que é cultura. Engole treinamento? Sim ou não? É benéfico? Não é? Então a gente vai entrar muito nesse tema hoje, porque eu tenho certeza que cultura de aprendizagem é um dos calcanhares de Aquiles das empresas e muito do resultado de TD depende dessa cultura, né? Então, por favor, te apresenta e seja muito bem-vindo ao TDcast. Obrigada, Gustavo, meu nome é Fernanda Palácios, estou há 20 anos nessa área de educação corporativa, mas antes disso eu vim da área de negócio, eu trabalhei em várias multinacionais, fui executiva e não vim da área de RH. Eu trabalhei em área de logística internacional, área de compras. E aí um dia tive a grata surpresa de me tornar líder, e ao me tornar líder eu percebi que eu não sabia nada de liderança, fui fazer um curso e me apaixonei por T&D, fiz essa transição de carreira. Então, de lá para cá, eu passei por grandes consultorias, dei aula em escolas de negócio, dei aula no Mackenzie, na PUC, HSM e, né, me aprimorei em desenvolvimento de liderança e cultura organizacional. Então, estamos aí nessa longa jornada muito incrível, E que desafio, né? muito desafio. Meu Deus, ainda mais com esse mundo como tá hoje, onde a gente tá vendo que cada vez as pessoas estão com menos atenção, com menos vontade de aprender e tá cada vez mais difícil a área de TD conseguir gerar resultado. E isso tem muito a ver com a cultura que a gente vai falar hoje, né? Verdade. E assim, Fernanda, assim, antes de começar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para todo convidado aqui no nosso TDcast, né? Só para quebrar esse gelo, para a gente começar a bater um papo mais descontraído, que seria se Hã. você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque acho que eu tenho uma lista. Tem uma lista, assim, tem várias pessoas, mas como a gente vai falar de cultura organizacional, Aham. tem uma pessoa que eu gostaria muito, Peter Drucker. Eu imaginei. O pai. O pai da administração moderna. E Aham. por que o Peter Drucker? Não necessariamente pela famosa frase que atribuíram a ele, né, de que a cultura come estratégia no café da manhã, mas porque o Drucker, ele foi o primeiro cara, muitas décadas atrás, a ter a coragem de colocar a cultura na mesa de negócio. Uhum. Então, naquela época você não via, né, cultura parecia uma coisa etérea, e ele teve a coragem de trazer isso e, né, falei para você, dei aula na HSM, fui executiva na HSM, e eu tive a oportunidade de assistir vários vídeos do Drucker. Assim, ninguém tem ideia do quer dizer, tem um monte de gente que talvez esteja nos assistindo e tem ideia, mas ele era fabuloso, É, e né? ele falava aquilo que as empresas não queriam escutar, então eu Aham. acho que seria com ele e perguntaria para ele: "O que que você diria para as empresas hoje que onde ainda existem líderes Aham. delegando T&D para a área de RH ou para a área de Ai, que tristeza desenvolvimento?" Eu isso, né, perguntaria cara? isso para ele. Ai, meu Deus. Não. Ó, vou começar aqui te dando de presente o meu livro, né? Oba, Universidades obrigada. Corporativas Digitais da Estratégia da Transformação. Então, ele acaba sendo um guia prático profissional de TD, né? Desde a etapa de definição de propósito da UC até mensuração de resultados, né? Então, espero que você Fantástico. goste, né? Que, enfim, pode talvez. Deve saber muito já do que tá aí, né? Mas quem sabe ajuda um pouquinho, complementa. É assim, uma crença que eu carrego comigo é que a gente sempre tem que estar no lugar de aprendiz. Quando a gente acha que Com sabe muito, a certeza. gente começa a se perder nesse caminho. Aham. Então, para ter certeza que eu vou ler e que eu vou aprender muito e que a gente vai conversar depois Não, sobre isso. fechou, cara. Tô Obrigada, super à obrigada, disposição. Gustavo. Então tá, então vamos entrar nesse nosso tema principal do podcast de hoje, né? Que é essa cultura engole treinamento, né? Isso é benéfico, não é benéfico? Então, começa trazendo pra gente esse sentimento e essa importância da cultura de aprendizagem nas empresas pra gente começar a aquecer esse nosso tema.
Quando eu fiz essa transição de carreira, quando eu comecei lá em 2003, 2004, treinamento e cultura pareciam que eram 2 coisas que elas até andavam, sabe, meio que separados. Sim, As uhum, pessoas não olhavam isso como uma única coisa. E aí, com o passar do tempo, né, e as empresas também não tinham muito dessa cultura de treinamento, de aprendizagem, né, então, com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais próximo. O que eu sei hoje, né, o que eu percebi ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos, é que se as 2 coisas não estiverem totalmente alinhadas, o treinamento, ele vai se perder ao longo do tempo. Sabe aquela curva linda que tem, né, que as pessoas saem do treinamento e sim. desenvolvem a nova competência e aí, de repente, essa curva cai, e aí a pessoa perdeu a competência está lá, mas se ela não é utilizada, ela não serve para nada. E ela esquece em pouco espaço de tempo, né? Super fácil a gente esquecer se a gente não põe em prática. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu escutei uma metáfora, eu sou a pessoa das metáforas, das analogias, eu escutei uma metáfora do jacaré corporativo, você já ouviu isso? Não, não, pode contar. Eu não me lembro de quem é, né, então se depois algum ouvinte souber de quem é, manda aqui pra gente, né, Aham, por porque, favor. vou adorar saber, eu não me lembro quem é o autor, mas é assim, você vai para um treinamento e no treinamento te ensinam a drenar o pântano. E aí você sai de lá cheio de energia Aham. e você volta, né, no dia seguinte ou na semana seguinte para o seu trabalho, né, lá para o seu espaço, seja em casa ou na empresa, falando: "Agora eu vou drenar o pântano. Agora eu sou a pessoa que eu vou planejar, eu vou utilizar as ferramentas que eu aprendi, eu vou fazer o one on one", né, o líder. E aí ele chega e fala: "É isso". Só que quando ele chega no local dele de trabalho, tá cheio de jacaré. Tem o e-mail, tem o problema, tem o Teams, tem alguém chamando. No final do dia, o que que ele fez? Ele matou um monte de jacaré Aham. e ele não drenou o pântano. Chega em casa, fala: "Amanhã vai ser diferente, porque eu aprendi, eu sei drenar o pântano". Aham. Só que ele chega no dia seguinte, o jacaré tá lá e de novo. É verdade. E o jacaré faz muito parte dessa cultura organizacional, porque quando ele chega, a empresa não mudou, nada mudou. Aí ele chega para o gestor dele e fala assim: "Gustavo, vamos implementar aqui um novo ritual". Aí o Gustavo fala assim: "Cara, vai trabalhar, o que importa no final do mês é A você caixa de bater a e-mail tá cheio meta". de mim para É isso responder. aí, vai lá responder e-mail, o pessoal tá aqui reclamando que você não respondeu. Então, assim, no final das contas, ele aprendeu, ele foi no treinamento, ele desenvolveu a competência, ele aprendeu a drenar o pântano, mas ele não drena. Isso quando o líder, né, deixa o liderado ir para o treinamento, porque tem casos que nem isso acontece, né, o líder não consegue nem chegar no treinamento em si, né. Acontece muito. É. É raro, mas acontece Não, muito. quase nada, né. Por quê? E assim, o mais louco em tudo isso é que quando você vai conversar com o gestor dessas pessoas, porque você vai fazer um programa de desenvolvimento, né, Uhum. o que a gente faz, né, pelo menos lá na HT1, a gente faz entrevista, faz um diagnóstico, e dentro dessas entrevistas, os entrevistados geralmente são os gestores das pessoas que vão participar do treinamento. Perfeito. Então a gente entrevista e fala assim: "O que que você precisa?". "Não, preciso que ele melhore em planejamento, preciso que, sei lá, tenha metas mais claras, preciso implantar o OKR aqui na minha área". Então, ele precisa de um monte de coisa. Então, ele traz todas as necessidades e, teoricamente, ele está apoiando, ele é um stakeholder do treinamento. Teoricamente ele tá apoiando, né. Quando chega no dia do treinamento, mas é bem naquele dia aconteceu o imprevisto. Sempre Bem assim. naquele dia ele precisa do colaborador. Justo naquele dia aconteceu alguma coisa. Então, ou a pessoa vai com o notebook para o treinamento. Não tem como, cara. E aí ela termina o treinamento, volta pra estação dela de trabalho e ela não consegue aplicar nada. Não. Não tem espaço para isso. Que é o 6Ds, né, que é a etapa do D4 e D5 pós-ação de treinamento, que poucas empresas, áreas de TI/D fazem, né. Ou ela fica sendo chamada durante todo o processo
E não adianta, nós não somos multitask, a neurociência já provou isso. Uhum. Né? A gente só consegue colocar atenção em uma das coisas e para que a gente possa mudar alguma coisa, a gente gasta 50% mais de energia do nosso cérebro. Então, para aprender uma nova competência. Entendi. Uhum. O nosso cérebro, ele já existe para fazer com que a gente poupe energia para que a gente possa viver mais. Né? Estou falando aqui, as pessoas já sabem neurociência. Aí, quando eu estou aqui tentando aprender aquela nova competência, meu chefe está me chamando aqui no notebook, no celular, eu estou respondendo no WhatsApp, você acha que eu estou aprendendo isso aqui? De jeito nenhum. Não. De Atenção jeito nenhum. dividida. E tem outra coisa, né? Quando a pessoa tenta aplicar o aprendizado, tem empresas que têm muito pequeno gatilho a erros. E aí ela tem até medo de tentar inovar, fazer diferente, aplicar o que ela aprendeu. Quer dizer, tudo faz parte da cultura, É isso mesmo. não é? Não, você sabe o que é mais legal disso que você está falando? É assim, você chega na empresa e você fala assim, tá, e o que que vocês colocam aqui? Quais são, né, os valores? Uhum. Como é que vocês querem que isso aconteça? Qual é a cultura? Não, aqui a gente quer inovar, não, a gente quer pessoas criativas, mas a tolerância ao erro é Zero. praticamente zero. É. E aí, né, vou me lembrar da minha vida anterior, quando eu era executiva em empresa, eu trabalhei na General Motors. E aí eu lembro quando eu entrei na General, eu queria muito trabalhar na General Motors. Isso em 90 e qualquer coisa, tá? Tô entregando a minha idade aqui. Em 90 e qualquer coisa, eu queria muito trabalhar na General Motors. Eu sou de São Caetano. Naquela época, para quem é da minha idade, né, o ABC era o reduto das montadoras e para quem era de São Caetano era a General Motors. Aham. Consegui, entrei lá, cheguei cheia de ideias, né? Jovem, cheia de ideias. E aí comecei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu lembro até hoje que um supervisor, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu me lembro dele com muito carinho. Ele me chamou e falou assim: Palácio, a minha irmã já trabalhava trabalha até hoje, né? Há muitos anos, mais de 30 anos, General Olha Motors. só. E aí ele falou assim: Palácios, a gente gosta demais da sua irmã aqui, a gente sabe que, né, você deve ter um potencial como o dela, e a gente quer que você fique aqui muitos anos. Então, vou te falar uma coisa para te preservar. A última pessoa que chegou aqui com tantas ideias assim, ela não ficou nem um ano. Meu Deus. Que beleza, né? Só que quando eu fui contratada, uma das questões era assim: a gente precisa inovar o nosso sistema de fazer drawback, que né, é um processo lá de importação e exportação. Aham. Eu fui contratada para isso. Na época, tinha uma ferramenta que nem sei se existe mais, que era o Access. E aí, eu fui lá para a gente criar um banco de dados de Access para poder facilitar esse processo. Aham. Era para inovar. E aí, eu fui podada já logo no segundo ou terceiro mês que eu estava lá. Eu acabei ficando alguns anos, bons anos, na General Motors, passei por outras áreas, mas isso mostra muito de uma cultura de uma organização, né, que contrata um talento para fazer uma transformação, só que o que acontece, na verdade, é que a cultura não permite. Porque a cultura é aquilo que acontece nos bastidores, no cafezinho, nessa conversa informal que eu tive com esse supervisor, que não Aham. era meu supervisor. Perfeito. Então, quando a gente entende que a cultura é isso, é aquilo que acontece quando o chefe não tá vendo. Aham. Sabe, é a mesma coisa. Você tem filhos? Tenho uma menina. Então, é aquela história. Você vai saber se os valores da sua filha são aqueles que você ensinou quando você não estiver vendo, ela estiver fazendo as coisas e você não estiver olhando. Com certeza. E a mesma coisa na empresa. A cultura é aquilo que acontece quando não tem o RH de É, aquela olho parte invisível que acontece naturalmente, assim, né? todos os dias. Uhum. Nas conversas do café, nos almoços, É. né, no que as pessoas falam ali nos bastidores, naquela história de que isso a gente vê o tempo todo, você também com certeza. Claro. Ah, vamos adquirir uma nova ferramenta. Aí o RH vai lá, compra a ferramenta, envolve o TI, né, faz um super trabalho. Só que o que que as pessoas estão falando nos bastidores? Não "Ih, vai não dura funcionar. 6 meses, não vai funcionar". Né? Aí você acha que vai funcionar? Não vai funcionar, Né? não vai funcionar. E tem muito líder que é assim. Discurso bonito pra fora, mas sabota a T&D, Totalmente. né?
só participa ou permite que o colaborador participe do treinamento porque tem meta de horas de treinamento. Exatamente, exatamente. E o objetivo único é esse, É, porque ele não cumprir as acredita. horas. Não, não acredita. E aí, até a gente estava conversando antes de começar, né? Aham. Por exemplo, às vezes estou falando com, né, um RH, com, né, algum gestor de treinamento, ele fala assim, não, porque a gente tem um monte de líder que não acredita em treinamento, ou não acredita em prateleira. E a questão não é essa, né? A questão é que, assim, a gente precisa, dentro das organizações, ter conversas verdadeiras. A gente precisa trabalhar o mindset dessas lideranças para Aham. que mude a cultura e aí sim funciona. Qualquer treinamento pode funcionar, porque quando o treinamento desenvolve competência. Uhum. Perfeito. Se a competência foi aprendida e existe espaço para aplicar, pronto, Vai muda ter o mudança, comportamento. claro. Muda o comportamento. Aham. Né? Então, você foi lá, você não sabia, de repente, fazer uma planilha no Excel. Você foi e aprendeu. No dia seguinte, você tinha o Excel instalado na sua máquina, você começou meio errando, tal, mas as pessoas estão te incentivando. Depois de 2 meses, cara, você é bom no Excel. Uhum. Essa é a realidade. Agora você volta para sua mesa. Você aprendeu Excel, aí você não tem Excel na sua máquina. Quando você vai pedir para o seu gestor, ele fala: para que Excel? Continua usando aí o que você usa. Aí o RH fala: olha aí, o treinamento não Aí o líder fala para o RH: o treinamento não funcionou. Aí o RH fala para a gente: treinamento não Não funciona aqui. funciona. É. Não vai funcionar. E aonde isso muda? Onde muda o jogo? É quando a gente fala de cultura. Quando a gente tem a coragem De de botar o dedo identificar, na ferida. botar o dedo na ferida. É. Identificar a realidade, não aquilo que eu gostaria, né? Não os valores que estão na parede. Ah, aqui já tem uma cultura muito desenhada. Ela funciona de verdade? As pessoas acreditam nessa cultura? Vamos mapear, vamos entender, vamos fazer pesquisa, vamos fazer diagnóstico. Tem que olhar, tem que ir a fundo. Quer dizer, não é aquela missão, visão, valores bonitinho na parede que toda empresa tem, que ela 100% pratica, né? E, cara, faz muito sentido, assim, tá, Fernanda? E aí eu queria te perguntar, né? Que deve ter pessoas de TD que tá assim, poxa, mas eu tô aqui rodando meus programas de treinamento, eu não consigo engajamento, eu não consigo budget para aumentar minha área, eu sou visto como uma área só de operação, onde tá apagando fogo, então eles delargam problemas para mim achando que é treinamento e na verdade não é, né? Isso. Então, como é que essa pessoa dessa empresa consegue identificar que, de repente, não é a forma como o TD trabalha que está errada, né? É muito mais antes disso, né? Então, tenta trazer para a gente aqui algumas dicas, né? Ou sinais de que isso está muito claro e o que, que eles têm que talvez começar a fazer para tentar mudar esse cenário. É difícil o TD ser o responsável por essa mudança, né? Porque tem Sim, que vir muito de cima para baixo, mas eu queria te escutar. tá. Então, assim, primeira coisa, o TID ou o RH, ele precisa conseguir um espaço no C-Level. E aí, não estou falando de ter um espaço que é uma cadeira de um RH, porque às vezes até tem, mas essa pessoa também está sentada lá como executiva, ele precisa ter fala. Ele precisa se tornar relevante e levar coisas interessantes e estratégicas para que o C-Level escute ele. Ah, como você faz isso? Então, assim, aí tem um grande trabalho que esse próprio RH precisa se olhar e falar assim: eu estou na operação. Como é que eu faço para transformar isso que eu estou trazendo, ou os problemas que eu estou enxergando, para mostrar para a organização que quando a gente perde um talento, né, não é só o custo ali, às vezes tem um custo, a perda de um talento custa X milhões ao ano. Não é só isso. Qual é esse ciclo? Né? Qual é o problema que uma liderança ruim traz para a empresa?
clima de trabalho, perda de talentos, o RH vira um apagador de incêndio. Líder ruim, ele contamina a empresa toda. Então, ele precisa olhar tudo isso, transformar isso em estratégia, conseguir transformar tudo isso em números, em dados, em percentuais e levar isso para a mesa do C-Level. Esse é o primeiro ponto. Se eu não for, se ninguém lá em cima me escutar, não vai adiantar, porque nenhuma mudança vai acontecer de verdade. Perfeito. Quando eu consigo um patrocinador no C-Level, não preciso ter todos, um patrocinador, Um que acredita na causa. aí eu tenho a liberdade poética de ir lá nas lideranças e ter a coragem de ouvir de verdade. E quando eu falo a coragem de ouvir de verdade, eu preciso botar o dedo na ferida. Não adianta só perguntar, Gustavo, o que você está vendo que a sua área precisa? Eu Uhum. preciso levar dados para o Gustavo. Falar assim, Gustavo, olha só. No ano passado, você teve 2 pessoas que pediram afastamento porque tiveram burnout. Você teve uma pessoa que pediu desligamento, a pessoa não estava nem há 1 ano na empresa. Cara, tem algum problema na sua liderança. Vamos entender qual que é? Quero falar com seus colaboradores. Há muitos anos atrás, eu fiz um trabalho incrível numa empresa alemã, tá? Não vou falar o nome da empresa, Uhum. mas a gente fez um trabalho que foi a coisa mais linda, que era para poder levantar esses dados. O RH falou na época assim: eu não tenho hoje essa liberdade. Como é que eu posso fazer? Eu falei: a gente vai fazer o seguinte: a consultoria vai falar com as pessoas das áreas. Então, pegamos os diretores, Tá. eles, né, escolheram as pessoas ali das áreas, algumas áreas que tinham muita gente, mas a maioria, sim. Geralmente, um diretor tem 4, 5, 6 gerentes, a gente falava com todo mundo. Tá bom. Aí nós colocamos eles lá e com post-it, né? O que precisa começar? Simples, 3 Cs. Começar, precisa cessar, precisa continuar. E assim, fala tudo. Pegamos aqui e levamos de feedback para o diretor. Os diretores primeiro tomaram um susto gigantesco, depois eles gostaram tanto que eles pediram para fazer para baixo. Aí nós fizemos com os diretos dos gerentes. E no Uhum. final das contas, foi um trabalho de quase 4 anos que transformou a cultura da empresa. Mas começou assim. Então, essa é uma dica. Faça roda de conversa, leve as pessoas, faça pesquisa, faz pulse, mas você precisa ouvir as pessoas de verdade. O RH tem que ouvir as pessoas de verdade. Tem que ter a coragem de questionar, sabe, de falar: olha, não é isso não, isso que você está trazendo. Ah, melhorar a gestão do tempo, a gente tem problema muito maior aqui, as pessoas estão infelizes. As pessoas não almoçam juntas. Tem empresas que a gente, né, começa a eu vou fazer entrevista, por exemplo, com um gestor, e aí eu pergunto: "Quantas vezes você almoçou com seus colaboradores?". "Não, eu não almoço com eles". Interessante. Você tem ideia, aí pega o nome de uma pessoa qualquer, né, lá da área dele. Aham. Você tem ideia de quantos filhos o Rafael tem? Não. As pessoas não se conhecem. E a pessoa passa mais tempo na empresa que em casa, né? Pois é. E como é que a gente quer ter uma cultura onde as pessoas se respeitam, aonde existe segurança psicológica, aonde existe inovação, se não existe o mínimo? É, é verdade. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, né? A gente tá falando bastante da questão da cultura e das lideranças, né? A gente tem lideranças que são lideranças que já estão há muito tempo no mercado Sim. e tem algumas coisas que estão enraizadas nelas, né? E elas são muito resistentes à mudança, Uhum. né? Então, além da questão da cultura, tem resistência. Sim. Faz sentido, né? Muito, muito. Como quebrar isso? Estou passando por isso com um cliente que a gente está fazendo um trabalho de transformação cultural, tá? Legal. Mudança de cultura. Eles eram uma empresa mais,
como é que eu posso dizer, mais soft, e eles estão precisando ficar um pouquinho mais hard, né? O mercado está mais competitivo, isso precisa entrar, eles não querem perder o foco em pessoas, mas eles precisam levar, né, um pouco mais essa questão de metas, um pouco mais da questão de resultados, a gente está fazendo esse trabalho. E aí, tem algumas pessoas que estão lá há muito tempo, uma delas, inclusive, a gente entendeu que ele acaba sendo um grande influenciador, ele está lá há muito tempo, ele conhece muito da empresa, ele é, né, um defensor da cultura da empresa, e o que a gente vai fazer? Ué, a gente vai trazer ele para o nosso lado. Aham, claro, Então, o imagina. que eu preciso? Eu preciso desse cara. Ele conhece muito da empresa. E claro, ele vai ter resistência à mudança, até porque, né, a história de que no passado a gente tinha, né, essa crença de que o time que está ganhando não se mexe, e hoje não funciona mais no mundo Rupt. Bem de perto. Então, mas o que eu preciso? Eu preciso dele do meu lado, eu não preciso bater de frente com ele. Aham. Então, trazê-lo e falar como é que a gente pode fazer para que nós dois ganha-ganha, né? Vamos trazer o William Ury para a mesa. Ganha-ganha. Tem coisas que você quer manter, mas eu tenho certeza que tem coisas que você percebe que precisam ser atualizadas. E aí, com isso, a gente vai chegar ali no meio termo, porque ele não vai sair da organização, ele é importante para a organização, Aham. mas se ele não comprar o projeto vai morrer. E é isso que nós, como consultores, precisamos ajudar o RH, porque eles estão dentro do negócio, às vezes eles não conseguem ter essa força, ter essa visão, ou não conseguem, eles entendem que essa pessoa é resistente e eles não têm a força para trazer a pessoa para o lado deles, mas nós, como consultores, como parceiros desse negócio, nós temos. E é o que eu falo, né, para os meus. Não falo que são mais clientes, que eu nem considero mais cliente. Cara, assim, para mim não existe. O seu sucesso é o meu sucesso é o seu sucesso, a gente tem que estar junto. Aham. Como consultoria, eu nunca vou ter a arrogância de falar, eu sei e você não sabe. Você sabe da empresa, eu sei da parte técnica. Se a gente não unir forças, o projeto não tem sucesso. É, faz total sentido. E eu vou te fazer uma pergunta que, assim, eu converso com várias empresas de vários segmentos, eu sei que é uma pura de uma realidade, né? Que é o seguinte, às vezes a gente tem RH fazendo T&D Uhum, em uma ou duas pessoas que também faz recrutamento e seleção, faz folha, né? E se sobrar tempo, tenta fazer alguma ação de T&D. Isso é claro que é uma empresa que não tem cultura de aprendizagem, né? Que sim, ela não tem nenhuma área de treinamento e desenvolvimento, ela tem um RH generalista verdade. que tenta alguma coisa, né? E eu vejo muito movimento e aí vem de cima para baixo, de direção, C-level, que fala assim, não, precisamos, por exemplo, de uma universidade corporativa e digital, mas nem área de T&D tem, sabe? Sim, Então, assim, faz sentido também o que eu tô falando, não? Você vê muito. esse movimento como você na HT1, nas consultorias que você presta, não? Muito, Gustavo, muito, 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 muito. Até porque quando a gente olha, né, lá para cima, né, a gente olha ali para o Olimpo das empresas, Aham. o que eles enxergam? Eles enxergam que uma universidade corporativa, ela vai trazer as competências necessárias para o negócio que o mercado não prepara. Mesmo que seja técnico, você tira um engenheiro que acabou de sair da faculdade, aquele cara entende de engenharia, mas ele não entende de engenharia para aquela empresa, dentro Perfeito. daquele contexto. Uhum. O que eu já aprendi, né, atendendo mais de 500 empresas, cada empresa é uma empresa mesmo que ela seja do mesmo segmento, não existem duas iguais, não existem culturas iguais. Então, a gente precisa que aquela pessoa desenvolva as competências que podem ser técnicas, mas são essenciais para aquela empresa. Aham. E aí, a gente pega esse RH generalista que não consegue enxergar treinamento e desenvolvimento como estratégia de negócio. Porque ele nem aprendeu sobre isso, ele está lá com várias demandas. E quando acontece isso, né, como é que eu enxergo? Adoraria que, de repente, né, eles tivessem um espaço para contratar alguém, eu sempre tenho gente para indicar, mas como
isso vai ser muito difícil, porque eles têm só um dinheiro, e esse dinheiro é para fazer a universidade corporativa. É muito mais do nosso papel sermos esse braço para eles. Aham. Se eu puder desenvolver a estratégia, eu desenvolvo. Sabe, eu vou lá e faço, e vamos entender, vamos pegar as competências da empresa, vamos ver o que a gente tem aqui, o que já tem pronto, vamos reduzir. Ah, eu só tenho 50 mil para fazer uma universidade corporativa, dá para fazer? Vamos ver o que dá. Vou procurar meus parceiros, né? Vou chamar né, uma empresa que faz isso, vou chamar vocês, vou falar o que vocês têm aqui, como é que a gente pode fazer? Porque eu acho que é muito desse nosso papel, a gente ser de verdade um consultor, um parceiro de negócio, para ajudar esse RH que está lá perdido, coitado, desesperado, sem saber o que fazer, sendo cobrado com medo de perder o emprego se ele não fizer. Então, Você trouxe um gancho bem legal lá no comecinho, que agora eu vou conectar para uma empresa que está começando a tentar desenvolver essa cultura de aprendizagem e uma universidade corporativa, no sentido assim, que você falou assim, procure por um sponsor ou alguém que acredite, né? Então, de sim, repente, um diretor comercial que vê sentido em educação corporativa, sim. ou de repente o diretor de operações que, não, realmente, eu acho que talvez vai ajudar o nosso time. E aí, será que não é legal começar talvez com um case em específico e fazer dele alguma ação de treinamento ali mais estruturada, medir resultado, e aí sim a Perfeito. gente conseguir plantar essa semente, sabe, dessa cultura de aprendizagem, não? Perfeito, É Gustavo. isso? Perfeito, exatamente isso, perfeito. Sua leitura é perfeita. Aham. Vamos fazer um piloto, vamos escolher ali um lugar, vamos escolher uma área que Um acredite. problema para resolver. Exatamente. É Aham. a mesma coisa quando um cliente fala: "Ah, quero implantar processo de mentoria, que eu de coaching, mas meus líderes não querem". Pega um, Uhum. né, ou o que mais quer ou o mais difícil. Vamos fazer com esse. Mesmo o mais difícil, ele tá disposto? Tá, vamos fazer com esse. E é o que você falou, a gente vamos fazer um piloto, vamos medir o resultado. E aí quando a gente consegue medir, esse é um outro ponto importante, tá, quando a gente fala de estratégia e do T&D, do RH, desse Uhum. olhar estratégico, precisa de indicador. Precisa de indicador. Não dá para viver mais sem indicador, sabe. Ah, pode ser OKR, pode ser indicador simples, pode o que for, qualquer coisa, mas se não tiver indicador, Tem que medir o antes e depois, cara. o programa já nasceu morto. É. Então, volta lá no Kirkpatrick, pega lá, né, a avaliação de reação. Na avaliação de reação não tá bom, mede se a pessoa gostou ou não gostou, mas pelo menos de aprendizagem. Acho que é 33% dos programas de treinamento fazem avaliação de aprendizagem. Pois é, Olha só que loucura. pois é, Nem fazer teste para ver se a pessoa aprendeu ou não você pois tá é. fazendo. E uma coisa tão simples, sabe, faz Aham. um quiz no final do treinamento. É treinamento digital? Bota um quiz lá, sabe, faz uma autoavaliação, manda para a pessoa depois de 15 dias, se a pessoa o quanto ela percebe que ela aprendeu daquilo que ela estudou, daquilo que ela participou, seja presencial, seja digital, né, algumas coisas simples, né, que eu vejo que a área de desenvolvimento de uma empresa pode fazer. Indica podcast, sabe, sugere, chama os líderes e fala para os líderes: "Ó, passa um podcast para as pessoas na sexta-feira de manhã, chama o seu time, passa e discute por 15 minutos". A gente começa a mudar a cultura da empresa. Na Microsoft, meu, Satya Nadella fez uma coisa incrível. Fazendo o quê? Começou dando o livro da Carol Dweck para todos os líderes e começou a discutir sobre o tema do livro, mindset de crescimento. Ele queria tirar aquela ideia de que a Microsoft é o sabe tudo, né? Porque na Microsoft era assim, né? Eu sei tudo. E ele queria trazer para as pessoas para o lugar do banco do aprendiz. Porque a gente só cresce quando a gente está disposto a aprender. Aham. Então, o que ele fez? Vamos mudar o mindset. Aqui as pessoas têm mindset fixo. Ele levou e ele começou a transformação da Microsoft, que se você pega antes do Satya era uma Microsoft e depois outra, com o livro da Carol Dweck. Então tem coisas simples que podem ser feitas, né,
para ajudar a fazer essa transformação. Quebrar isso aos pouquinhos, né? E sempre mensurar, trazendo de novo a questão da mensuração. Eu vou fazer uma proposta, né, para fazer um piloto numa área, como é que a gente vai medir? Vou sugerir para um líder um podcast com o time, como é que a gente vai medir? Porque só assim eles vão comprar a ideia, né? Eu tenho que mostrar resultado em números, né? Exatamente, Senão, não adianta. exatamente, exatamente. E hoje a gente tem uma coisa que a gente não tinha anos atrás, que é a inteligência artificial. Hoje é tão mais fácil de conseguir as coisas. Pensa que há, sei lá, 5 anos atrás, a gente, para conseguir levantar possíveis indicadores de um programa de treinamento, poxa, às vezes a gente gastava 20 horas. É. Hoje a gente gasta 8. Mas agora eu vou te provocar. Pode provocar. Adoro. É o seguinte, né? A gente tá falando muito da cultura de aprendizagem, das pessoas quererem aprender, a empresa trazer isso no seu DNA, né? E que isso se permeie para todo mundo, para que a gente tenha realmente um processo de aprendizagem contínua. Sim, Aí a gente tem essa IA generativa que está chegando. As pessoas não querem mais aprender, elas querem a resposta pronta, né? Elas não querem mais fazer um treinamento, elas querem fazer uma pergunta e ter a resposta do que elas precisam naquele momento. Então, o quanto que isso está dificultando ou ajudando a área de T&D? olha, é assim, o que eu vejo ainda hoje, e não sei o quanto, né, acho que a IA vai cada dia se aprimorando e sem dúvida nenhuma, isso pode mudar, mas hoje, se você não souber sobre aquilo que você está perguntando, você corre o risco de ser palhaço. Porque nem sempre a resposta é a melhor resposta, nem sempre aquilo é uma fonte confiável, nem sempre aquilo é verdade. Eu uso bastante IA. E em vários momentos, eu uso várias, tá? Não uso só uma, não, uso várias. Aham. E eu tenho longas discussões com elas. Longas, longas. Outro dia meu marido chegou em casa, ele falou, nossa, por que você tá bravo? Eu falei, nossa, eu tô discutindo o que você é, tem mais de 4 horas. E toda hora eu corrigi ela, falava, você tem toda a razão, Fernanda. Eu falei, chega, tô cansada de ter razão, então eu não preciso de você. Eu cheguei nesse nível, né? Mas é sobre isso. Aham. Porque nem sempre a resposta pode ser aceitável. Só que ela tá contextualizada? Mas aí que tá, você tem o repertório. Quando a Então, pessoa tá buscando um treinamento que ela não tem nem o repertório, o que vem de resposta para ela é verdade. é bom que as pessoas comecem a se questionar. Exatamente. A gente precisa que as pessoas comecem a se questionar. E esse precisa ser também um papel da área de aprendizagem, um papel da área de desenvolvimento. Incentive as pessoas a utilizarem, mas cobrem delas repertório, cobrem delas que participem dos treinamentos. Para mim, treinamento nunca vai morrer. Nunca. Por quê? As pessoas que realmente gostam de pesquisar, de estudar, né, e que vão trazer esse conhecimento e toda essa questão de como ela aprendeu aquilo, ela vai levar isso para um modelo diferente que já não existe mais a sala de aula tradicional em empresa, né? É uma troca, é Aham. completamente diferente. E a IA faz parte disso. Eu uso IA nos meus treinamentos. Eu também uso. Eu peço para as pessoas abrirem a IA. Sim. Né, eu falo: "Gente, consulta aí". Só que 10 pessoas consultam, fazem a mesma pergunta e são 10 respostas diferentes, a gente tem que discutir sobre isso. O líder precisa estar preparado para isso. Aham. Quando uma pessoa chega lá com uma pergunta, né, entender: "Da onde vem isso? Qual é a fonte? Espera aí, vamos pesquisar junto". Ele não precisa saber mais do que a IA, eu não sei mais do que a IA, você não sabe mais do que a IA, mas vamos pesquisar junto, vamos entender se a fonte é confiável, vamos entender se isso serve para o nosso contexto, vamos saber da onde veio, vamos pegar benchmarking. A gente precisa também atualizar isso. É, não, faz total sentido, faz total sentido. E assim, Fernanda, uma pergunta que eu tenho daí, uma dúvida mesmo, né? Tem áreas de T&D que acreditam que a cultura da empresa é forte, que os colaboradores realmente têm esse senso de aprendizagem, né? Mas ela tem muita dificuldade de engajamento nas ações de treinamento dela. E aí? Então, e aí, vou voltar lá naquilo que a gente falou, né? Eu acho que precisa sair do achismo e ir para a verdade.
Eu sei que pode ter gente que tá aqui assistindo, não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo Pode assim. falar. Às vezes a gente chega e fala, não, aqui a cultura tá... Tive uma reunião esses dias, né? A pessoa falou, não, mas aqui a cultura tá bem definida, a cultura tá bem... Né? Até o Rafa, que tá aqui nos assistindo, aqui, meu sócio, tava junto comigo na reunião. Mas como é que a pessoa sabe? Foi isso que eu perguntei, como é que você sabe? Não, é que... Como é que você sabe? Porque a gente, né, sempre faz aqui pesquisa de clima. Cara, pesquisa de clima, avaliação de desempenho. As pessoas respondem aquilo que a empresa quer ouvir. Você tem que ir para o campo, sabe? Você tem que ir lá, você tem que entender, você tem que estar nas rodas, sabe? No café, no almoço. Você tem que ter alguns líderes que são ali seus parceiros que vão estar junto também para ouvir a cultura de verdade. Que é aquilo que a gente falou, que é o que acontece no bastidor, Aham. não é o que acontece no palco. É. Né? Porque a gente está aqui, mas o que acontece lá no bastidor é a gente que sabe, Sim, com certeza. não é? Aham. Então, né, fica bonito, a gente está aqui, poxa, que legal, né? Que legal, o Gustavo está aqui no TIDcast, tal, como fantástico. Só que assim, o tanto que você ralou, a cultura que você teve que desenvolver na sua empresa, isso você que sabe. É. Então a gente tem que estar lá, a gente tem que estar lá no bastidor para saber a verdade. E a verdade dói. Tem que estar pronto para isso. Eu lembrei de uma agora e eu sou obrigado a te fazer, né? Que pra mim tem tudo a ver com cultura de aprendizagem fraca, Tá. tá? A gente tem aquele líder que não acredita em treinamento e desenvolvimento, Sim. que acha que o tempo do liderado dele em ação de treinamento é tempo gasto à toa, que ele não pode tirar o cara da operação, né? Mas a empresa tem uma área de T&D, que às vezes é só RH, né? Aí eu queria te escutar, né? Porque eu acho que os nossos times de treinamento e desenvolvimento, eles são muito submissos, eles são muito passivos. Uhum. Em que sentido? Esse líder chama a área de T&D e fala, ó, preciso de um treinamento. Nem ele acredita, né? Ah, eu preciso de um treinamento porque eu tô com esse problema, né? Aí T&D não faz um bom levantamento, baixa a cabeça e sai criando. Lança o programa de treinamento, ele acontece e não traz resultado. Uhum. Mas o próprio líder, que não acredita em T&D, demanda isso para a área. E aí a gente tem todo esse bolorô, né? Queria te escutar com relação a isso. Tá. Foi bem legal, porque assim, você contou um resumo de acho que vai de mais de 50% do que acontece nas organizações. Primeiro, o líder tá com um problema e aí ele quer delegar, que foi a pergunta que eu falei que eu faria pro Drucker lá, sabe, logo no É começo. verdade. Assim, o que ele diria para um líder que quer delegar desenvolvimento para a área de RH? Tem líder que quer delegar feedback. Outro dia eu estava numa empresa e o líder estava lá discutindo que ele queria que o RH desse feedback para o funcionário dele. Que maluquice, né? Pois é. Assim, não se faz o básico, não tem rituais, não tem, Aham. né, não tem símbolos da cultura, então assim, beleza. Então, aí ele está com um problema, ele quer delegar este problema. Ou delargar, Ele né? quer delegar, Eu né? acho que é delargar a Delargar esse palavra. problema. Então, o que ele fala? Eu estou com um problema aqui de produtividade. Aí ele vai lá no RH, ou no TID, ou no DHO, e fala: eu estou precisando de um treinamento para melhorar a produtividade da minha equipe. Aí, o DHO vai lá, liga para uma consultoria e fala assim: você tem um treinamento de produtividade? Aí a consultoria fala: tenho, vai lá e dá o treinamento. Aham. Não dá resultado. E aí, o que ele fala? Viu, o treinamento não dá resultado, não Exato. adiantou nada. Gastei tantos mil reais à toa. E aí, temos uma cadeia de culpados. Tem a cultura de aprendizagem fraca, sim, e tem o papel de, nesse caso, né, seja quem foi a pessoa que foi lá escutar, não fez bem o trabalho dela, não questionou. Então, o que está acontecendo? Por que você acha isso? Como é que você diagnosticou? Como é que a gente vai medir? Deixa eu falar com essas pessoas, então sai da sala, deixa eu falar com o seu time, deixa eu entender o que está acontecendo. Verdade. E a própria consultoria, e aí eu falo para os meus colegas, questionem, gente, pergunta de onde veio isso.
sabe? Não tenha medo, não sai só querendo vender, porque se você vende assim, você vende só uma vez. Você vendeu, acabou, não deu resultado. É, e assim, não sou a salvadora da pátria, tá? Mas eu cansei de ter, né, clientes que falaram assim: por favor, me salve, eu contratei um treinamento de liderança, não deu resultado. Agora eu tô na corda bamba, eu preciso resolver isso, e eu só tenho X mil reais, me ajuda. Aham. E aí, no ano seguinte, vira nosso cliente. Mas eu fico feliz com isso? Não, não fico, Gustavo, de verdade. Olha só. Porque eu acho que o mercado é enorme, tem espaço para todo mundo, né? Cada um tem lá a sua especialidade, cada um vai atender bem um determinado nicho ou, né, para um determinado tema. Então ninguém quer olhar e ouvir que um colega foi mal. Pelo menos eu não quero, tá? Não quero. Então, questiona, Aham. Não, faz total sentido. sabe? Eu preciso de um treinamento de produtividade, com base em quê? Ah, é a área que pediu. Então deixa eu falar com a área cliente. Eu faço isso muitas vezes, tá? Aham. Eu falo: "Deixa eu falar com a área cliente". "Ah, não, mas ele pediu para". Então, olha, se eu não conseguir falar com a área cliente para eu entender a necessidade real, eu não vou conseguir te atender. E a gente fala não. A É. gente tem que falar não Tem que também. falar não, né? Agora uma pergunta cabeluda. Ai, meu Deus, que medo. T&D enxuto é cultura de aprendizagem fraca ou é a área que não demonstra resultado? Olha, eu acho que é uma mistura das 2 coisas, Gustavo, Uhum. porque quando não apresenta resultado, né, não tem budget para crescer. E se não cresce, não consegue desenvolver uma Que cultura, loucura, né, cara? né, então é aque sabe Tostines, vende mais porque é fresquinho, fresquinho, fresquinho. Então assim, é isso. Se não mostra resultado, se não vai para a estratégia, se não tem indicadores, se não consegue levar isso para o negócio, vai ser uma área enxuta, vai ser uma área enxuta, E é a primeira que eles cortam, né? total. A gente sabe, né, quem viveu a pandemia sabe disso. Primeira coisa que todas as empresas cortaram treinamento. E aí as pessoas começaram a surtar, não sabiam usar a ferramenta, começaram a ter problema de saúde, mental, começaram os burnouts, e aí volta treinamento e a gente vai como salvador da pátria, né, aí vem NR1, vem um monte de coisas. Quando se ele está no centro do negócio, né, foi quando a mesma história do customer centricity, quando o cliente entrou no centro do negócio, Aham. as empresas começaram a olhar o cliente de uma outra maneira. T&D, desenvolvimento, cara, tem que estar no centro do negócio. Uma empresa não existe sem pessoas. Eu tinha um amigo, eu tinha não, ele está vivo ainda, não tenho mais contato com ele, porque hoje ele mora fora do Brasil. A gente fala muito, muito difícil, mas há muitos anos atrás eu falava assim, ó: "A vida é fácil, o problema são as pessoas". É verdade. E é mais ou menos isso, né. Poxa, eu tenho mais 3 irmãos. Nós somos em 4, filhos da mesma mãe e mesmo pai, somos completamente diferentes. Completamente diferentes, crescemos na mesma casa, Aham. né. Então você imagina uma empresa com, né, 1.000 funcionários, 2.000, 3.000, com 50, com 20. São muitas culturas diferentes, muitos valores diferentes, muitas crenças diferentes. É verdade, cara. E cada um tentando se proteger, né, proteger aquilo que acredita. Uhum. Então se a gente não conseguir olhar, né, que a pessoa, né, o colaborador, ele tem que estar no centro do negócio, e eu preciso dar recurso para essas pessoas. E esse recurso, ele é infinito. Tem que fazer treinamento todo ano? Tem que fazer, tem que fazer. Ah, por quê? Porque atualizam as competências do Fórum Econômico Mundial? Também, mas não só por isso. Porque a gente está falando de ser humano. As pessoas precisam, elas precisam desses momentos, elas precisam desse desenvolvimento. Não, e esse mundo VUCA, onde tudo muda toda hora, as pessoas não começam fazendo a mesma coisa e terminam fazendo a É mesma coisa, verdade. né? Então é um aprendizado
24/7, 365 dias ao ano para a empresa sobreviver, porque ela tá mudando toda hora É também, isso mesmo. É isso né? mesmo. E assim, as sopas de letrinhas aumentam, né? VUCA, BANI, RUPT, daqui É, a pouco inventam outra. E a gente precisa sim, a gente precisa se atualizar e a gente precisa desse momento de também nutrir o nosso conhecimento. A gente precisa colocar, né, mais coisas dentro do nosso processo, do nosso sistema operacional. aham. Porque a gente não usa quase nada da nossa capacidade, então precisa sim. Todo ano, todo ano. É infinito, é infinito. Para mim é infinito. É isso que faz uma empresa realmente estar despontando e outra que tá parada no tempo, né? Porque quem Cultura faz a de empresa são aprendizagem. as pessoas, não adianta, É, né? é, É. é. Então, assim, até se eu puder, né, sobre cultura, deixar aqui uma sugestão, tem um livro Eu ia te do fazer essa Salib pergunta e agora. do Sandro Magaldi, Aham. sobre cultura organizacional. Eh, Esqueci o nome do livro. Rafa, acha aí o nome do livro. Mas, assim, é maravilhoso. Acho que esse livro é de 2018, 2019, mas, assim, ele ainda é muito, muito, muito atual. Legal. Eles são, né, o Salib foi o fundador da HSM, o Sandro trabalhou anos na HSM. Uhum. Eles tiveram a chance de falar com os grandes gurus, tiveram a chance de estar com Peter Drucker, por exemplo. Olha Salib só. teve com Drucker. Então, eles trazem dentro desse livro muita coisa interessante, falando sobre cultura, sobre o papel do RH, sobre o papel dos líderes, O novo código da cultura. o novo código da cultura. Legal. Boa, boa, Rafa. Que bom, que bom. Então, assim, Fê, quem tá realmente identificou essa questão da cultura como uma dor, né? E ela, com pessoas de TD, tá vendo que ela vai ter que remar nesse mar turbulento, né? Como é que ela pode contar contigo? Como é que ela te acha no LinkedIn, né? Pra trocar ideia contigo, né? Falar um pouquinho também da KT1, então vai lá. Vou adorar, estou super disponível. A HT1, né, vocês podem achar também no Instagram, tá, @HT1, no LinkedIn HT1 Oficial. E eu, no LinkedIn, eu tô Fernanda Palácios e no Instagram, @FePalácios. Legal. Então, quem quiser me procurar, também vou deixar o meu e-mail, Por posso? favor, fica à vontade. fernanda.palacios@ht1.com.br. Uhum. E pode procurar a gente, vamos trocar. A HT1 nasceu com este propósito, né? Na época que a gente começou a HT1, a gente veio fazer um contraponto ao high-tech. Então, a IA estava chegando, né? Um monte de tecnologia e tal. E a gente falou, e o humano no meio de tudo isso? A gente precisa dar recurso para o humano, a gente precisa preparar o humano para tudo isso. Aham. E aí nasceu a HT1, e a gente tem sempre esse olhar muito humano e muito profundo, né? Vamos juntos chegar nesse lugar. A gente tem um ecossistema, a gente trabalha com muitos parceiros, inclusive, né, somos parceiros, Aham. e a gente tem um ecossistema para que a gente possa atender os clientes da melhor maneira possível, sabe? Porque no Sei. final é isso. O que a gente está preocupado é com o resultado da organização, para que ela seja sustentável, para que ela continue gerando emprego, para que a gente tenha lugar para os nossos filhos trabalharem no futuro, né? Aham, não, Então, com certeza, com certeza. Fê, passamos por tudo, será não? acho que sim, É, passamos né? por tudo. Falei pra caramba, né, Mas é um Gustavo? assunto que se deixar a gente vai longe, né? Falamos por mais horas aqui. Nossa. Então eu queria muito te agradecer por essa participação. Acho que a gente trouxe vários insights para que as pessoas de TD realmente façam essa correlação de treinamento, desenvolvimento e cultura, porque elas estão muito coladas e uma Sim. depende da outra totalmente. Queria te agradecer muito por ter, né, cedido seu tempo, seu espaço aqui para a gente conversar sobre isso, que é um assunto tão importante, na minha visão, é um dos pilares do treinamento e desenvolvimento, um dos principais, que é a questão da cultura. Então, Fê, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Eu que quero agradecer, foi um privilégio estar aqui com você, foi uma honra participar desse podcast. Espero que tenhamos outras oportunidades para falar de outros assuntos tão relevantes para o TID. Teremos, teremos. Gente, esse foi mais um TDCast. Quero agradecer muito a presença de todos até agora e aguarde que tem novos episódios saindo. Valeu, gente. Tchau, tchau.